Ok, vamos cumprimentando a todos, né, os nossos acompanhantes do nosso canal. Muito obrigado você por estar mais uma vez disponibilizando-se em disponibilidade, né, se colocando à disposição para estar acompanhando mais um dos nossos encontros, né. Nós estamos na sessão de número 2 e hoje nós estamos indo para o terceiro encontro, né, o terceiro sutra dentro da sessão de número 2. Né, aqui dos Yoga Sutras de Patanjali. Nós já estamos com uma viagem muito grandiosa, né, de mais de 1 ano e meio de caminhada. Isso nos deixa bastante contente, né, pelos resultados adquiridos, mas ao mesmo tempo nós ficamos também, né, com este renovo de uma missão a ser levada. Nós sabemos que essa nossa jornada vai durar mais uns 3 anos, né? Mais uns 3 anos, talvez 3 anos e meio para ser concluída, mas aqui não é o tempo que chama atenção, né? Não é o tempo que nos faz chamar a atenção, mas é sim estar, né, comprometendo-se em tentar levar até você, caminhar até você o máximo que a gente tem para poder fornecer, né, de base introdutória para o teu caminhar nos Yoga Sutras de Patanjali. Eu quero mais uma vez ressaltar: eu não sou um erudito no tema, né? Sou apenas um sadhaka, um aprendiz, um andante, né, que está pelos caminhos do yoga, tentando aprender, aprimorando-se, renovando-se, crescendo, né, expandindo-se em consciência cada vez. Eu acho que o introdutório, né, você que está vendo hoje esse vídeo, o vídeo introdutório desse canal, acho que é muito importante para você, que o vídeo introdutório eu deixo ali, né, todas as ideias, né, relacionadas a esta página, relacionada aí a este canal. Nós estamos vendo logo de cara no início dessa sessão número 2, nós vemos no primeiro sutra o caminho, né, que nós devemos percorrer para culminar o que a sessão número 1 nos apresentou, né? A sessão número 1 nos apresenta magistralmente o que é Samadhi, né? Ela vem nos explicar com detalhes, com riqueza de informações, ela vem explicar o que é Samadhi. A sessão número 2, ela vem nos falar como nós vamos nos adequar, nos refinar, como nós nos vamos colocar em trabalho para caminhar para esse Samadhi. Então é isso que nós vamos estar agora fazendo. E o primeiro vídeo da sessão número 2, ele já fala dos 3 caminhos, né, que nós vamos ter de adotar. Não é que teremos ou vamos ter, é que temos, né? Esse é o caminho. Este é o caminho. Nós vamos precisar de conhecimento, nós vamos precisar de uma disciplina muito aquém da disciplina humana. O que significa muito aquém, muito longe dessa disciplina humana? Que nós vamos ter que construir essas bases, porque essas bases nós não temos, nós vamos ter que buscar uma construção sólida destas bases, porque o yoga, né, a vida do yoga exige isso, a vida do yogi exige isso, porque nós vamos ter que atingir uma qualificação, né, uma qualificação sobre-humana, e isto é muito profundo ser dito, mas é uma plena realidade, porque as realizações do yoga, elas são sobre-humanas, né, elas são sobre-humanas. Você pode medir o potencial humano e não medir esse potencial espiritual, porque é sobre daí. Quando você mediu o potencial humano e disse assim, o potencial humano vai até essa linha, da linha para lá é onde nós temos a potencialidade, né, a potência do yoga, infinita, né? Um determinado número elevado a x, não se, né, é infinito essa potência, né? Essa potência ela é uma potência de uma expressão numérica infinita. É isso que nós temos. Então, para nós sairmos de uma condição de finitude, para ir a uma condição de infinitude, né, para múltiplas possibilidades, nós temos então que fazer um trabalho de rompimento de nossas capacidades pessoais.
E claro que esse trabalho envolvendo as nossas capacidades, ele nos exige sustentáculos, nos exige bases, nos exige reformulações do que nós não temos. Porque nós estamos indo para uma posição, né, de infinitude, uma posição elevadíssima. Para isso nós temos que solidificar bases, nós temos que criar critérios, nós temos que adotar remanejo. Porque se a vida do yogi fosse simplesmente você se tornar-se consciente do processo, já estaria tudo resolvido. Né? Já estaria tudo resolvido, porque a humanidade caminha para a expansão consciencial, né? Essa evolução do intelecto. Eu vou reformular a palavra que eu quis dizer intelecto, né? Se fosse simplesmente o conhecimento intelectual, fornecermos a chave para o que nós queremos buscar, agora reformulando o que eu estava dizendo aqui agora há pouco, já estaria tudo resolvido, porque a humanidade está rica intelectualmente, né? A humanidade caminha-se para uma riqueza intelectual muito grande. Mas por que não se resolve? Porque está além do intelecto, tá? Então nós vamos ter que caminhar pelos caminhos de uma auto-entrega sincera, nós vamos ter que entregar-se a todo o processo, né? A todo o processo com amor, com devoção, né? Com uma devoção descomunal, um amor puro, né? Mas não um amor que cobra, um amor de libertação, não uma paixão, amor, né? E nós vamos ter que ter, né, na bagagem um conhecimento muito grande, muito profundo, né, dos yogas darshanas, de todos os caminhos, né, dos dharmas shastras. Nós vamos ter do yoga shastras, né, todo esse conhecimento que vem nos enriquecer, vem nos polarizar, vem nos trazer uma base, né, muito profunda. Para você analisar que você vai fazer um prédio, né? De um lado uma pessoa que estudou amplamente para aquilo lá e de um lado uma pessoa que não estudou, mas tem as noções de como fazer. Quem é que vai fazer a obra com mais qualidade? Com certeza quem tem um amplo estudo, um amplo conhecimento técnico, que fez um amplo estudo em diversas ciências, né, para poder executar aquela obra. Ele pode demorar muito mais, mas o seu acabamento, a sua obra, ela será muito melhor e durará por muito tempo, né? E talvez aquela pessoa que tem algum conhecimento espúrio não consiga nem concluir a obra, né? Ou se concluir, vai deixar muitas matações, né? E nós vamos ter também que entender, né, ter um entendimento muito claro do que se tem de buscar. Além desse entendimento muito claro que se tem de buscar, nós temos que estar direcionado em foco para ele. E uma coisa que vai chamar muita atenção, que apesar de nós estarmos dispostos a nos entregar a essa vida, dispostos a seguir essa vida, nós vamos ter as nossas condições pessoais, né? O que é condições? Muitas pessoas têm famílias, muitas pessoas não conseguem, né, tirar um tempo vasto para se dedicar, conseguem tirar um período muito curto para se dedicar. Muitas pessoas não estão com muita vontade, eu vou tirar botar uma vontade aqui e o desejo de botar para o lado, é vontade mesmo, mas a vida que ele está vivendo não propicia a eles, né, a oportunidade de estar focado. O que nós podemos dizer a essas pessoas, né, que têm essas dificuldades? Não dificuldade no entendimento e não dificuldade em querer fazer. Essas dificuldades relacionadas às questões de sua própria vida. O que você puder fazer, faça. Né? Se você puder fazer 20, faça 20, bem feitinho. Se você puder fazer 25, faça 25 com excelência. Se você puder fazer 30, faça esses 30 com excelência. Você pode fazer só 5, faça 5 magistralmente com excelência. Que já é muito, 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 muito do que você fazer 100% meia boca, né? Você fazer o 100%, fazer com má vontade, meia boca, sem comprometimento, né? Porque o mesmo relacionamento que você se relaciona com o aquilo, né? Que você se relaciona com todo o universo, é o mesmo relacionamento que o universo vai se relacionar com você. Assim é a vida do andante. Todos nós somos os andantes, né? E assim é a vida daquele que é andante. O universo relaciona-se com ele da mesma maneira que ele relaciona-se com o universo. O todo se relaciona com ele da mesma maneira que ele se relaciona com o todo. Pode ver que quando nós nos desabrochamos, o universo desabrocha-nos para nós. É uma simbiose, é uma troca. E hoje, então, deixa eu só fazer uma colocação a mais referente ao 2. E o Sutra de número 2, né, fazendo um resumo aqui, ele vem nos falar, né, sobre o porquê de tudo isso. E ele vem nos falar dos kleshas.
né? E nós adentramos ontem, perdão, irmãos, nós nos adentramos um pouco no vídeo anterior sobre os kleshas, nós chegamos a flutuar um pouco sobre as questões dos kleshas, e nós temos que tocar nesse negócio, né? O objetivo entre o 3 agora é nós tocar esse negócio. Nós temos que, de uma maneira ou outra, ter como uma conceitualização muito grande do que é os kleshas. Nós temos que ter, né, um tato com eles. Nós temos que, mesmo não os compreendendo rigorosamente, mas nós temos que ter um direcionamento. Mesmo nós não ter ido naquele país muito longínquo, distante, nós temos que ter o máximo de informações possíveis para quando nós chegarmos a esse país, nós lembrarmos, né? Foi nos dito que haveria isso, foi nos dito que nós ia encontrar tal coisa, foi nos dito que nós ia ver isso. Eu me lembro disso! Foi nos dito que nós ia ver isso. Então a gente precisa se cercar de tudo isso. Nós vamos precisar tocar, nós vamos precisar botar a mão nessa ferida, nós vamos precisar botar a mão sem conhecê-la, mas nós vamos precisar chegar até lá. Então o que nós temos que entender com a klesha? Klesha, ele tem muito significado, muitos significados, né? Todos eles gerando uma abstração na nossa linguagem portuguesa. Ele vem falar em obstrução, tá? Eu já vi falar em condicionamento, tá? Já vi falar também em palavras como bloqueios, né? Eu já vi falar também palavras como cerceamento. Nossa, se você for ver, né, de forma as palavras que fornecem para explicar o que é o klesha, não existe um equivalente na nossa linguagem portuguesa. Não existe um equivalente. Então as pessoas tentam trazer palavras, né, palavras que fazem associativas, palavras que trazem uma associação para, com essas palavras que fazem associação, trazer comparações a tudo isso. Mas eu já tentei aprofundar-me, né? Tentei aprofundar-me nessas palavras, tentei buscar. E eu gostei muito da palavra condicionamento, eu gostei muito disso, né? O que nós podemos ver com condicionamento? Algo que está em uma condição. Quando está em uma condição, este algo, ele perde a sua essência de algo e passa a estar ligado àquilo, né? Deixa eu fazer uma colocação, um exemplo. Fulano de tal, né? Fulano de tal deu um salto com varas de 6 metros. Né? Fulano de tal deu um salto com a vara de 6 metros, um feito histórico. Mas percebe que ele está condicionado. Para ter chegado a esses 6 metros, ele está condicionado ao bastão da vara. Então, ou seja, ele está precisando de ter um mediador para chegar até esse ponto. Então, ele está condicionado àquilo, porque se ele não tiver esse sustentáculo, não tiver essa vara, ele não chega aonde ele quer. Então, ele precisa dessa condição. Ele precisa dessa condição para poder executar esse processo. E é assim que se manifesta a evolução. A evolução, ela precisa de um condicionamento, ela precisa se condicionar a algo, né? Porque qual que é o condicionamento que nós adquirimos? Qual é o condicionamento? É a manifestação disso que nós chamamos vida, né? Eu não consigo mais, nessa altura do campeonato onde estou, definir que aqui é a vida real, né? É difícil. Quando você começa a adentrar os caminhos do yoga, por mais que você vive no mundo, faça as coisas do mundo, circunde-se, né, com o mundo que te rodeia, viva-o, chega um determinado momento que você já não consegue mais dizer que aqui é a vida real, né? Você percebe que aqui você está no condicionamento. E aí você está condicionado ao teu corpo, você está condicionado às tuas emoções, você está condicionado aos teus pensamentos, você está condicionado à tua ignorância, né? Você está condicionado a tudo isso, porque a mente está como se tivesse sido depositada, colocada dentro de um vidro, né? Toda a potencialidade, todo o potencial, né? Vamos imaginar um frasco com vidro com tampa, né? Um vidro transparente, né? Com tampa, sem rótulo nenhum, só o vidro em si, né? Com a tampa em cima.
Imagine você pegar todo o potencial, né, toda uma potência X, né, uma potência X, uma potência de infinitude, né, pegar ela, um pedaço desse mar, né, e trazer e soltar dentro daquele vidro e fechar. Né. Evidentemente, toda aquela potência, ela vai vibrar. Toda aquela potência, ela vai espargir, né, ela vai espargir o seu esplendor, mas condicionado à redoma de vidro, né, condicionado àquela redoma de vidro. Então, ou seja, vai fluir algo dali, mas não vai fluir a potência X. Vai fluir, né, essa potência Y, né, limitada até ali, condicionada àquela redoma de vidro. Não vai fluir com todo o seu fulgor, né, tocar todas as extremidades à eternidade. Ela vai estar fragmentada, ela vai estar ali, né, soldada, jungida, aquele invólucro que está ao redor dela, né, o invólucro ao redor dela. Nós podemos dizer assim para vocês, eu sei que você já compreendeu, mas só para ampliar a exemplificação, nós podemos imaginar o Sol, né? O Sol hoje é uma grande potência, uma estrela de grande potência, né, dentro da nossa galáxia, a potência de maior potência. Mas percebeu que a luz, ela está condicionada? A luz, ela precisa dessa condição, ela precisa ser emanada dessa estrela para poder existir, né? A luz por si só, a luz em si só, em sua própria expressão, ela não consegue existir em toda a galáxia. Ela precisa ser emanada, né? Ela precisa ser emanada deste ponto. Então ela está condicionada ao Sol, né? Eu não sei se eu consegui trazer para vocês essa essência. Exige-se uma meditação profunda, exige-se meditação no seguinte, uma reflexão, né, profunda, para que nós possamos tocar tudo isso, para que nós possamos entender. Eu quero dizer para vocês que somos o eterno, somos aquilo, somos a potência, mas que nós estamos, né, com toda essa potência, toda essa força colocada, né, diluída, vamos usar essa palavra, diluída dentro desse ponto, né, específico. No caso aqui nós temos o exemplo desse jarro. Eu vou utilizar um outro exemplo da área mecânica para tentar explicar para você também. Vamos imaginar, né, um motor mecânico, tá? Um motor a gasolina, um motor a diesel, um motor elétrico muito potente, uma potência absurda, uma potência descomunal, não? Uma capacidade de força terrível. Mas que toda essa potência, ela está sendo jogada a uma simples, né, a uma simples polia que limita as suas forças, que tira quase todas as suas forças, deixando simplesmente um faixinho de potência poder sair de toda aquela máxima potência. É assim. É mais ou menos assim, é nesses exemplos que a gente tentou criar, falando um pouco de espaço, falando um pouco do Sol, falando um pouco de coisas palpáveis, para tentar definir a você o que é viver nos kleshas. O que é estar mergulhado nesses kleshas. Então, ou seja, quando nós temos que entender, né, que a prática do yoga nos liberta desses kleshas, ele nos liberta dessa própria limitação que a consciência é imposta, né? Quando eu falo que consciência aqui, eu não estou falando em intelecto, tá? Ou seja, nós estamos falando da consciência pura, nós estamos falando do eu superior, nós estamos falando do objetivo final. Lembra que eu falei no vídeo anterior o que é o klesha? É o contrário da autorrealização, os kleshas, né? Porque eles que nos condicionam a ficar, né, selados pelos próprios corpos que a nossa consciência tem de fluir. Então, no momento que flui-se nesses próprios corpos, ela dilui-se e perde a sua potência. E ela fragmenta-se, né? Fragmenta-se em suas potências. E cada vez que ela assume uma posição dentro do corpo, ela dá o ânima àquele corpo, né? Ela anima aquele corpo e ela dilui-se. E aquele corpo passa a surgir-se em uma vida, né? Aquele corpo passa a ter
uma semivida, e essa consciência está tão envolvida com aquilo ali, tão envolvida nesse processo, que começa a confundir-se, achando que é aquela semivida. E dentro desse achismo, dentro desse condicionamento, né, dentro desse obstáculo, a semivida ali, ela, por assim dizer, ela junge, né, ela bloqueia o existir real dessa consciência. Isso é o processo evolutivo, porque essa própria semiconsciência que ali surge tem de fazer despertar as próprias capacidades que há dentro dessa consciência maior. Essa consciência maior tem que se buscar em capacidade para se libertar da onde que se está e refugir, rebrilhar novamente. Voltar a uma grande potência que era antigamente, né? Fazendo então um desligamento, né? Um processo de grandiosas evoluções com essas ferramentas que são nos dadas. Tomara que eu tenha conseguido trazer um bom plano de fundo. Porque por mais que a gente tenha dentro de nós, né, quando a gente quer trazer em palavras, quer jogar no intelecto, é tão complicado, tão complicado. O que nós vamos fazer agora, né, nós vamos adentrar então, ao Sutra de número 3, com esse objetivo, de estar entendendo um pouco mais sobre esses kleshas, de estar meditando, de estar palpando, de estar refletindo profundamente nos kleshas. Porque a gente fala no klesha, no um como um todo, né? Ele poderia nos dizer que ele tem um contato como se fosse uno, mas ele subdivide-se em camadas de 5. Ele faz uma subdivisão. É o grande um que se desdobra posteriormente em outros, né? Ele faz um desdobramento ligado aos próprios corpos que nós temos, chegando até o corpo humano, né? Até esse corpo aqui, esse corpo humano, essa ferramenta aqui do corpo humano. Outra coisa que acho que é muito interessante nós falarmos, né? Já deixarmos muito claro aqui, é tão complicado, né? A gente vai falar de um conhecimento erudito, né? A gente vai falar do conhecimento intelectual. Mas esse conhecimento intelectual vai nos deixar somente com os fragmentos do que realmente é os kleshas, porque os kleshas estão acima do intelecto, né? Os kleshas é acima do entendimento intelectual, porque se nós entendêssemos somente intelectualmente, nós já estaríamos livres deles, e nós não estamos livres deles só compreendendo-os intelectualmente. Até mesmo o Taimini, ele se apoderando do Sutra de número 13, ele faz uma citação, que podemos trazer o médico com o maior conhecimento de toda a medicina, mas ele pode ser mais aprisionado a esses kleshas do que um simples estudante de yoga, do que um simples estudante de yoga que está no início de tudo. Está entendendo? Então não é um nível intelectual, não é um nível de sabietude, não é um nível de sermos sábios que vai definir se nós estamos livres ou condicionados dos kleshas. Não é isso que vai fazer. É a estrutura toda do yoga, é yama, é niyama, é exercícios de yoga que vai nos facultar a liberação, né, dos kleshas. É que o pensamento ocidental, ele é tão diferente do pensamento oriental, que faz nós medirmos, né, as coisas através do nível de conhecimento das pessoas. Pode ser até uma pessoa que seja analfabeta, né, que não saiba ler, não saiba escrever, mas que tem um conhecimento dentro de si, um agregado dentro de si, que faz ela ter mais liberdade dos kleshas do que alguém que é um filósofo aqui na região ocidental. Então, para você ver que não é o intelecto, e pelo contrário, o conhecimento intelectual demais ainda pode bloquear esse processo, né? Não é o intelecto que vai nos facultar a sermos livres dos kleshas. Não é o intelecto. Mas nós precisamos, nesse exato momento, hoje, aqui, agora, nesse nosso encontro, nós vamos precisar nos apoiarmos firmemente no que nós temos de melhor. Para o agora, que é o intelecto. Mas, deixo muito claro, o intelecto vai só arranhar, né? Intelectualmente nós vamos conseguir somente dar um arranhão.
no que é de verdade os kleshas. Mas esse arranhão que nós vamos dar, esse arranhão que nós vamos dar nesses kleshas, nesses condicionamentos, né, nesses estanques, imaginamos, né, a água jorrando de um rio, e ela começa a cair num tanque, enche aquele tanque, ela cai no outro tanque, enche aquele tanque, ela cai no outro, ela cai no outro, caindo, né, nesses 5 tanques, enchendo esses 5 tanques, né, a água que ali flui, por si só, ela perde-se a sua essência de água, ela não entende, ela dilui-se tanto dentro daquele tanque que ela perde a sua essência de água. E aí isso nós temos que deixar bem claro, esses condicionamentos, é a condição que essa água que é livre, que ela é por si só já autossuficiente, ela é colocada. Não sei se você, tomara que você tenha entendido esse trecho, porque entendendo tudo isso já é a base de toda a orientação que nós precisamos aqui. Se você entender que a consciência, né, a consciência ela é livre, eu digo a consciência, o eu superior, né? Que essa consciência ela é livre, ela já é autossuficiente, ela não vai ser, ela é, e ela é colocada, condicionada aqui, ela vai se limitar, ela vai se bloquear, ela vai se fechar, ela vai ter que alimentar, dar vida à manifestação desses corpos, né? Ela já se perde, ela já se dilui, ali você vai começar a entender, você vai entender o que os kleshas significam. Você vai ver que os kleshas, eles obstruções, eles geram-nos aflições, geram-nos castigos, né? Então nós vamos estar entrando tudo disso, só que nós vamos fazer uma observação material, nós vamos observar intelectual, nós vamos tentar fazer uma observação espiritual de que tudo isso nos faz. Olha, isso é o que nos faz, né? Os kleshas fazem ter essa vida desse eu inferior. O eu inferior existe baseado, né, alicerciado, colocado, é o resultado dos kleshas. Isso vem mostrar os condicionamentos que nós vivemos, né? Isso vem mostrar a personalidade, essa manifestação do eu. Tudo é kleshas, tudo é ele, tudo é os kleshas, né? As coisas que você gosta, que você não gosta, o que você concorda, o que você não discorda, tudo, os seus bloqueios emocionais, a sua infelicidade, a sua felicidade, tudo é a atuação dos kleshas, tudo é ele atuando, porque nós somos, o eu superior é independente de tudo isso, o eu superior é livre de tudo isso, ele é autossuficiente de tudo isso, tá? Eu espero que nós tenhamos sucesso, eu espero que nós consigamos adentrar tudo isso, até porque o timing aqui na sessão 3, ele fala um apanhado de tudo, ele quer mostrar para você que o homem não é nada, esse homem que nós conhecemos, perto de tudo que há para se conhecer, ele não vem tratar especificamente dos 5 kleshas, porque o próprio Patanjali, ele numera, né, os kleshas e fala sobre eles de forma independente nos próximos sutras, que é isso que nós vamos estar vendo. Ó. Nós vamos ver a kleshas, só para você ter uma noção, nós vamos falar sobre kleshas até a mais ou menos o sutra de número 10. Então nós vamos ter muito tempo para falar sobre kleshas, porque é imprescindível que se domine esse assunto. Dominando esse assunto, nós vamos entender o porquê da técnica do yoga e por que praticar yoga, tá? Você segura aí, nós estamos fechando nossa primeira sessão. Eu já estou retornando com você em instantes aqui em nosso vídeo encontro de hoje. Segura aí. Ok, vamos então adentrando então, né? Eu peço a vocês que prestem muita atenção, né? Eu vou tentar falar também mais pausadamente,
porque o falar pausadamente me fará refletir profundamente acerca do que a gente vai dizer aqui, tá? Os kleshas, esses condicionamentos, eles falam primeiramente, né? O primeiro klesha, ele quer falar, o primeiro klesha, ele quer nos falar de ignorância, né? A palavra ignorância, nos nossos tempos, ela quer falar sobre uma pessoa que é burra, né? Mas essa pessoa burra que ela quer falar nos dias de hoje é uma pessoa que sabe como fazer, mas não faz direito, né? Aí a pessoa fala assim: ô seu ignorante, né? Ô seu ignorante. Mas pelo contrário, a ignorância é o não saber. A ignorância é quando você está apagado, né? Apagado ou divorciado do saber. Quando você está em uma posição de não saber, mas um não saber genuíno, não porque você é uma pessoa burra, não tem competência, não tem qualidade, ou não tem qualificação para aquilo, é que você realmente não sabe como fazer aquilo. Precisa de alguém para te instruir, te ensinar, você pegará muito rápido e você ficará muito versado naquilo. Isso se chama ignorância. Isso se atribui à palavra ignorância. Porque a ignorância que como as pessoas interpretam, como um grande número de pessoas interpretam no dia de hoje, né? Elas falam assim: nossa, aquele cara lá é baita do ignorante. É uma atribuição à burrice. O burro, no sentido que nós vamos estar explicando agora, é aquela pessoa que sabe fazer, estudou para fazer, tem o conhecimento pleno de como se faz, mas faz muito sem vontade e faz mal feito, não mal feito pela incapacidade, faz mal feito por negligenciar o trabalho, né? Negligenciar aquilo que tem que ser feito. Aí você vai falar assim: meu Deus do céu, cara, tu estudou tanto, tu se dedicou, tu tem o conhecimento que todos nós temos aqui, tu não faz, tu é burro, né? É isso que nós temos que entender. Então essa palavra ignorância, que é o primeiro klesha, ele atribui a uma falta de percebimento da realidade, né? Então o que nós temos que começar a ver? Nós temos que começar a entender que nós não percebemos o que realmente somos. Começa a captar essa essência. Nós não percebemos o que realmente nós somos. Então estamos apagados, estamos desligados, estamos conectados, mas desconectados do entendimento de que estamos conectados. Essa falta de percebimento, né, de uma realidade em miúdos, em coisas práticas, ela nos coloca nessa posição. O que é a vida, meu Deus do céu? Qual é o fundamento da vida? Qual é a verdadeira base da vida? Qual é o significado da vida? Quem veio primeiro? O ovo, a galinha? Para onde vou? O que é de verdade o significado da vida? O porquê de tudo isso? Por que o ciclo da vida? Por que a vida é isso? O porquê de tudo isso? O porquê dessa existência, da manifestação? Como é que eu existo? Quem sou eu? O que sou? Percebe? Essas são perguntas que nós não temos respostas. Essas são perguntas que são os axiomas da humanidade. Esses axiomas da humanidade,
esses bloqueios, essas perguntas sem respostas, isso tudo é ignorância que nós estamos vivendo. Esta ignorância no qual nós estamos condicionadas, né? Essa ignorância que nós estamos condicionada, nos carrega, nos leva a estar dentro desse estanque, né? Preso, condicionado a isso. Tu percebe que existe de verdade uma falta de percebimento da realidade? Nós não sabemos. Tu consegue entender que há de verdade uma barreira, uma lacuna de ignorância muito grande dentro do ser humano? E esta lacuna, ela está muito aquém da mente, muito aquém do intelecto e muito acima do próprio pensamento. O pensamento não é nós. Nós não somos o pensamento. O pensamento é algo que flui de nós. Até para você poder observar, eu estou pensando o que estou dizendo. Se eu estou pensando o que estou dizendo, eu não posso ser esse pensamento. Porque então eu estaria fluindo em fragmentação, e eu não estou fluindo em fragmentação, eu estou aqui permanente. Eu estou aqui em posição fixa. Observe que eu estou fluindo pensamentos, através de uma atividade, então eu não posso ser o pensamento. Eu tenho de estar atrás, eu tenho que estar atrás do pensamento. Mas se eu sou quem flui o pensamento, eu estou atrás do pensamento, como é que eu não me vejo? Como é que eu não me percebo? Da onde vem o pensamento? Como é que flui esse pensamento? Ele precisa para se manifestar, do canal mente. Igual a lâmpada para espargir a luz, né? Igual o raciocínio é esse, tá? É igual a luz que para se espargir precisa de uma lâmpada, uma luz comum, né? Uma luz material, vamos dizer assim. Até a própria luz, ela precisa do sol, né? A luz, para se fazer presente no ambiente, ela precisa de uma lâmpada. Mas a luz flui atrás da lâmpada. A lâmpada é só a condição que ela precisa para poder se manifestar, aparecer. Só que nós não conseguimos entender de onde vem, o que é isso, o que é. É a ignorância. Há uma lacuna muito grandiosa. Há uma falta de um percebimento da realidade. Há questões que nós não conseguimos responder. Percebe então que nós estamos tentando tocar algo intelectualmente. Intelectualmente estamos tentando tocar este algo. Mas somente tocar intelectualmente não resolverá o caso. Porque nós estamos nessa condição até a nossa morte. A morte do corpo físico, melhor dizendo, até a morte do corpo físico nós estamos a essa condição, e depois da morte do corpo físico também estaremos nessa condição. Está faltando de verdade o entendimento. Quando que nós somos criados de fato? Quem nós somos de fato? O que é o algo de fato? Então lá em cima, dentro da cadeia de toda a cadeia dos kleshas, toda a sequência de kleshas, essa é o maior de todos. Esse vazio, essa lacuna, essa falta de
É isso que faz existir a própria manifestação da vida cerceada aos corpos. É isso que faz nós queremos nos movermos, irmos à frente, irmos adiante, carregar essa pedra. Sair bem louco, né? Porque nós estamos tentando procurar isso. Nós estamos tentando procurar essa essência. E saber que essa essência é o encontrar com nós mesmos, porque o objetivo final do yoga é se autoiluminar a si próprio, é descobrir-se a si mesmo, é entender quem nós somos nós mesmos. E descobrindo quem somos nós mesmos, o eu superior, nós vamos estar sabendo o que é tudo. Porque nós somos a essência de Deus, nós somos o DNA de Deus. Nós temos também, a partir desse momento, mais um klesha. Nós temos um klesha que ele te traz a um condicionamento do ego. O ego é o que faz, o ego é pelo menos é o que eu entendo, não o que eu compreendo, o que a gente tem como entendimento, a gente tem como uma verdade dentro de nós. O ego, ele é o que faz você ser você, né? E o ego, ele é tão vilão que o ego é a própria criação do eu. Tente captar essas essências. Olha que coisas absurdas de se ver. Eu gosto daquele alimento. Eu gosto de comer carne. Eu não como carne, mas só um exemplo, né? Eu gosto de um banho a tal temperatura. Essas coisas são minhas. Isso aqui é meu. Meu de quem? Você já viu como é que acontece no processo de alimentação, quando nós estamos envolvidos no processo de comida, achando que nós estamos comendo? Né? Acho que dá para nós utilizar essa veia para trazer uma manifestação do ego. Quando nós sentimos fome e nós estamos comendo, nós estamos saciando a fome que nós temos, isso é o ego em ação. Porque não é a realidade, né, que nós vamos falar agora intelectualmente, a realidade é outra. A realidade é o teu corpo que está estimulando você, está estimulando os teus pensamentos, estimulando no sentido de mandando para o teu cérebro, né, mandando o recado que ele está precisando de alimento. Aí surge o recado fome, né, dá um resultado de fome. E você diz, eu estou com fome. Olha o poder desse envolvimento dentro da consciência, né? Olha como isso blinda uma consciência. Eu estou com fome. Nós estamos atribuindo o eu a um corpo que nós não somos. Nós estamos atribuindo, nesse exato momento, né? Não atribuindo só intelectualmente, mas nós temos plena certeza, muitas vezes nós nos confundimos, achamos que somos verdadeiramente o corpo. E aí nós corremos e vamos matar a fome. Nós sentimos o gosto. Olha só o que é isso, nós sentimos o gosto do alimento. Nós sentimos o prazer do alimento que estamos comendo, mas nós não estamos entendendo que o único processo que está acontecendo é um processo de um corpo de mastigação, quebra, né, daqueles alimentos. O alimento vai descer por aqui, por um cano, né? Vai adentrar por aqui e aqui vai ter contato com corpos que vão fazer a diluição da quebra daquelas moléculas que foram absorvidas por aqui. A mandíbula fez a quebra, os dentes morderam e você não é o dente, você não é isso. E aí foi aqui, né? Foi aqui, processou e aquilo deu energia. Mas aquilo te trouxe saciedade. Olha coisa essa. Estou bem alimentado, estou saciado. Pode perceber que há toda uma disparidade tão grande nessa formação do ego, porque nós no atribuir,
nós, no atribuir, quando vamos falar desse eu, nós falamos, meu estômago está doendo. Percebe que a gente não diz eu estômago, né? A gente não se identifica eu estômago, a gente se identifica meu, como ele é um agente separado, mas de minha propriedade, mas não é eu. Pode ver, por mais que a gente reflita, a gente vai conseguir tocar intelectualmente, você vai ver que mas você não consegue se desligar do processo. Você percebe que você não vai dizer eu o estômago, eu aqui, eu o dente, eu o olho. A gente não sabe, a gente vê que não é o eu, mas a gente sabe que ele é nosso. Tu consegue entender que é o meu olho, você fala, olha, meu olho está vendo isso. Nossa, eu bati em meu olho. Tu percebe que por mais que você bata o seu olho, você vê que você não é o seu olho. É uma propriedade que você tem, é um atributo que você tem. É o seu olho. Não é tu não é o olho, não é teu olho. Então quem tu é? Quem que você é nesse todo? Tu percebe que isso é uma barreira que nós não nos permite conhecermos quem nós somos. Eu bati o meu dedo, eu quebrei meu dedo, eu amputei o meu dedo. Observa que mesmo amputando o eu dedo, o seu dedo, você não se sente como eu dedo. Você vê que isso é uma extensão. Né? Você vê isso como uma extensão. E observe que quando a gente vê as pessoas, vê os corpos, que as pessoas estão caminhando, os corpos das pessoas, a gente atribui que aquele corpo é a pessoa, mas a gente não para ver que a pessoa, o verdadeiro eu está atrás de tudo aquilo, o eu está atrás. A gente fala assim, lá está vindo fulano. Não é, lá está vindo o espírito dentro do corpo, lá, da ferramenta, porque nós não temos identificação, nós não somos corpo. Você não diz eu perna, eu joelho, eu pé. Sabe, quando eu falo eu, pé, você não se identifica, você se identifica que isso é algo de tua propriedade. Pode ver que há uma identificação de algo que é a tua propriedade. E isso forma um ego, isso forma a camada do ego. E isso, junto com a falta de ignorância, a falta de conhecimento de quem realmente nós somos, isso forma toda a egoidade. Meu nariz... Pode que as pessoas chegam a fazer. Como é que as pessoas fazem plásticas, arrancam parte dos seus corpos e não se sente que se arrancaram de si? Né? Observa uma pessoa que ela sofreu um acidente e perdeu uma perna. Tu percebe que, como ela não se fragmenta. Ela não é eu menos uma perna. Ela sente que perdi minha perna. Mas ela continua sendo o mesmo eu. Vai ter limitações físicas, mas o eu, agente eu, continua sendo agente eu sem diluição. Pode ver que quando você perde um dente, você não se fragmenta, você não se diminui, você continua sendo você menos o dente ou no corpo. Então tu percebe que forma nisso uma camada de ego, uma camada egóica, né? Que essa camada de ego, essa camada egóica, desperta em você também, né, um sentimento de propriedade, né, desperta em você também outros fatores, né, outros filhos. Meu carro. Mas como vai ser seu carro? Como é que você vai estar ligado, conectado àquilo? Minha casa é minha. É minha daqui, meu, mas não agarra, nunca pega, sempre está separado. Ela está aqui lá, a propriedade está aqui, eu estou aqui. Eu não sei se eu estou conseguindo conduzir você aonde quero, mas reflita em tudo isso. Reflita tudo isso. E isso é o que nós temos que entender. Para ver que o yoga é se desprender de tudo isso e conseguir achar quem está atrás, alimentando, fornecendo a energia para que essas coisas... Esses são os bloqueios que não nos permitem brilhar em nossa intensidade.
Agora nós começamos a perceber também que nós temos os desejos. Tá? Nós temos os desejos, mas nós não somos os desejos. Os desejos se manifestam. E os próprios desejos, eles geram coerência entre si. Percebe que nesse exato momento eu estou aqui, eu estou abrigado da luz solar, eu estou embaixo com um teto, uma área, e aqui eu estou sentindo frio. Como é que eu vou dizer eu estou sentindo frio? Se na realidade o processo que está acontecendo aqui, esse corpo de carne está frio, e eu estou recebendo somente a resposta, o estímulo, a resposta de que ele está frio. O eu lá dentro, né? Consequentemente eu sinto, né? Olha como é intenso isso, gente. Eu sinto realmente gelado, eu sinto frio. Eu percebo que está frio. Observe que nós temos um fator medo dentro de nós. Observe que nós temos um medo. Nós temos a esperança. Nós temos a negação. Nós temos a coragem, mas nós não somos elas. Essas coisas se manifestam dentro de nós. Pode ver que você mesmo diz assim, eu fiquei com uma raiva agora, mas você não é raiva. Você ficou com raiva, mas não é tua raiva. Observa que a consciência não se manifesta em raiva, ela utiliza-se desse sentimento raiva e canaliza, mas não é raiva. Porque você não é pleno raiva. Você só manifesta raiva, você não é raiva. Observa que nós estamos sempre fugindo de algo da dor, estamos sempre em busca de prazer, e isso nunca traz uma satisfação, isso nunca traz uma serenitude. Isso faz nós nos movermos atrás de coisas que achamos que queremos e não é aquilo. Nós vemos muitas vezes um aparelho que nós nem sabemos como funciona direito, mas nós vemos que os outros estão felizes com aquele aparelho na mão, nós já começamos a querer ter aquilo. Como é que se faz esse desejo? Eu quero ter aquilo. Percebe que a pessoa diz assim, eu quero ter, eu quero. O que é essa força querer? Da onde ela vem, como ela surge? Eu não sou essa força querer. Eu não sou o querer. Mas eu tenho essa força querer. Da onde ela vem? Quem é essa força? E observa também que nós temos um medo de morrer. Mas quem morre? O que realmente morre? Assim como um dente cai de nosso corpo, e nós vemos que o dente fica mole e o dente cai, será que não seria do mesmo uma proporção um pouco maior o desligamento do corpo? Como é que eu posso ter medo se não é eu que morro? É o meu corpo que se vai, é esse corpo, é meu estômago que se fragmenta, é o meu pulmão que se fragmenta, quando eu digo meu no sentido de o pulmão desse corpo que se fragmenta, porque eu não sou esse pulmão, eu tenho um pulmão. E olha só que esse eu tenho é o ego que está dizendo eu tenho um pulmão. Porque isso aqui nem é eu estou manifestando-me dentro disso. Observe que o intelecto não consegue, né? O intelecto consegue arranhar, o intelecto consegue, mas o intelecto ainda não nos mostra o que é os kleshas. Os kleshas é simplesmente nós vivendo-os, nós não duelando contra eles, mas atenuando eles, enfraquecendo-os.
E aí está o propósito do yoga. Yama e niyama, né? Yama, niyama, asana, pratyahara, pranayama, né? Yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara. Aí sim nós vamos a essa concentração, né, para contemplar e samadhi. Contemplação e samadhi. Então tu consegue observar que nós estamos numa condição que estamos jungidos a uma coisa que nós não somos, mas estamos perdidos, né? Lembra da palavra pratyaya, que nós dizia que a consciência ela fica subindo de corpos, passando, né, por dentro como se fosse um canículo, subindo e descendo. É aí que está. O que nós somos lá no plano de fundo? Nós somos o quê? Como é que eu não me toco, eu não me sinto? O eu verdadeiro eu não consigo me sentir nem me tocar. Então nós temos que vencer esses obstáculos, vencer essas barreiras para nos descobrirmos, para achar o verdadeiro eu. Porque eu não sou corpo, eu não sou unha, eu não sou pé, eu não sou minha bexiga, eu não sou isso, eu não sou nem meus sentimentos, eu não sou sentimentos. Eu não sou medo, eu sinto medo, eu não sou medo. Eu sinto coragem, eu não sou coragem. Tudo isso que forma, eu não sou nem meus pensamentos, eu não sou, porque o pensamento, como eu falei, é algo que flui. Eu não sou pensamento, eu não sou memória. Eu tenho memória, eu não sou memória, eu tenho memória. Eu tenho um ego atrás, que forma essa base desse eu, mas não sou eu também. Porque eu sou a soma de tudo isso, eu sou a soma de tudo isso, mas não sou eu. Eu não sou, quem sou eu? O que sou? Aqui diz que isso tudo é a causa das misérias da vida. Por isso nós estamos presos. Nós estamos não despertos para isso, estamos condicionados a isso, nós estamos presos. Nós estamos dentro de algo que não sabemos o que é. Nós estamos então dentro das grandes aflições. As causas de toda a vida estão aí. E a vida passa e nós nem entendemos que nós não somos essas coisas, nós não temos percebimento de uma realidade de que realmente somos. Essa é a prisão na roda de nascimentos e mortes. E é daí que nós temos que nos livrar. Gente, nós falamos muito intelectualmente aqui, nós estamos encerrando já. Nós tratamos disso tudo de forma intelectual. Só um pouquinho, Mimuxa, fica aqui. Ó. Nós tratamos de tudo isso de forma intelectual, gente. Toda a intelectualidade nossa fluiu nesse exato momento. Mas você percebe que nós não... Por mais que nós tocamos intelectualmente, é atrás do intelecto que está o verdadeiro eu. E nós não o tocamos. Obrigado a todos, nosso tempo encerrou. Namastê.